Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 10 a 18. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 a 18. A oração e voto de Ana. Vamos fazer essa leitura de forma alternada? Iniciemos. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. E lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos ler mais uma vez o versículo 17, diz o texto: então lhe respondeu Eli: amém. Que o Senhor nos conceda a petição que estamos a fazer nesse culto, que ainda vamos fazer, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós vamos ouvir a Tua palavra sobre milagre. E te pedimos, ó Deus, que essa seja uma noite de milagres na nossa vida. Te pedimos que o Senhor opere maravilhas nessa noite. O Senhor já falou através das orações, do louvor. Agora fala conosco através da Tua palavra. E na ministração da Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito, nos concede a fé necessária para crermos, orarmos e recebermos a Tua intervenção e o Teu milagre na nossa vida. Faz, Senhor, a obra grandiosa e gloriosa. Eu te peço que Tu me enches com o Espírito Santo, para que eu possa ser usado pelo Senhor com poder e com ousadia. Fala a todos que estão nos acompanhando, Senhor, por essa transmissão, que o Senhor também esteja a abençoar e a operar o milagre aonde o Teu filho estiver, aonde a Tua filha estiver, mas que colocando o coração sincero diante de Ti, que venha receber essa bênção, pois o nosso projeto se realize, se torne realidade. Somente o milagre. Nós acabamos de ler a história de uma mulher chamada Ana, que enfrentava uma situação assim. Ela tinha um profundo desejo, e o desejo dela era de ter filhos, mas havia um impedimento humano, uma impossibilidade humana, porque ela era estéril. E somente um milagre é que podia realizar o seu sonho. Além da esterilidade, havia uma mulher chamada Penina, que humilhava a Ana constantemente. Você já tem a humilhação natural, por não ter filho,
E além disso, ainda existe uma pessoa que fica lhe humilhando, lhe desprezando, lhe fazer sofrer. E Ana, querido, se entristecia, chorava e se recusava até mesmo a comer. Lhe faltava o desejo de comer, tanto era a sua angústia, tanto era a sua dor interior, tanto era o seu momento de aflição. Ela se recusava até mesmo a comer. Somente um milagre poderia realizar o sonho de Ana e de livrá-la de tamanha humilhação. Somente todos um milagre. Mas o que é que Ana fazia, queridos? Diante dessa humilhação, diante dessa situação, o que é que ela podia fazer? Ana fez o que todos nós podemos fazer diante das nossas necessidades. Ana orou. Ana buscou a Deus. Ana foi à casa do Senhor. Talvez você esteja precisando de um milagre e você veio no lugar certo, você veio à casa do Senhor, buscar ao Senhor. E eu creio que hoje vai ser uma noite de milagres para muitas vidas, em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Ana orou, queridos. Ana buscou ao Senhor. E o Senhor não a decepcionou. O Senhor agiu de uma forma extraordinária. E aquela que vivia em tristeza e que se recusava a comer, depois da palavra que ela recebeu da parte do Senhor, ela se reanimou e uma das coisas que ela fez foi se alimentar. Porque Deus é o Deus que restaura a nossa vida por completo. Não existe situação que Deus não possa operar. Não existe situação que Deus não possa agir. E se você ou alguém da sua família está precisando de milagre, está necessitando de milagre, creia, porque Deus vai operar, Deus vai agir segundo a sua vontade e segundo o seu poder. Meu irmão, minha irmã, você está precisando de um milagre? Ore, e você veio para o lugar certo. E você não vai orar sozinho, você não vai orar sozinha, porque nós vamos nos unir a você em oração para clamar ao Pai Celestial. Busque o Senhor e você está no lugar certo. Em Tiago, queridos, no capítulo 4, no final do versículo 2 está escrito: nada tendes porque não pedis. Amados, esse texto aqui é muito claro, nós não temos porque não pedimos, e o milagre só vai acontecer se pedirmos. O milagre acontece quando oramos, o milagre acontece quando nós buscamos ao Senhor, e eu repito, hoje é a noite que Deus vai operar um milagre em nome de Jesus. Mas no versículo 3 de Tiago, capítulo 4, nós temos aí Jesus, a palavra do Senhor, Tiago nos fazendo uma revelação. E ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares os vossos prazeres. Amados, o Tiago está dizendo o seguinte: olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. E o que significa pedir mal? Pedir mal, querido, significa pedir para satisfazer os nossos desejos egoístas. Às vezes nós estamos orando apenas com essa finalidade, que Deus nos atenda apenas para satisfazer o nosso egoísmo. O texto, queridos, é muito claro quando diz que nós temos que pedir bem. E o que significa pedir bem? Significa pedir algo que de fato corresponda a uma necessidade real, justa e santa, com a motivação correta diante de Deus. Meu querido irmão, se o desejo que você está colocando diante de Deus, se a sua necessidade é real, é justa, é pura e é com a motivação correta diante de Deus, pode ter certeza de que Deus vai ouvir a sua oração e Deus vai operar o milagre. O pedido de Ana, queridos, era uma necessidade real, justa e santa e pura. Ela queria um filho, ela queria ser mãe, mas fisicamente
era algo impossível. Humanamente falando, era impossível. Mas Ana orou e o milagre aconteceu. Ana orou e o milagre aconteceu. E nesse texto, queridos, nós aprendemos com Ana como orar por um milagre. A oração de Ana vai nos ensinar a orar da maneira que agrada a Deus e da maneira que Deus pode operar o milagre. Vamos ver aqui algumas lições que nós aprendemos com Ana. Como orar pelo milagre? Primeira lição que temos é orar com fé. Todos comigo, qual é a primeira lição? Orar com fé. Orar com fé, querido, significa apresentar nossos pedidos a Deus com total confiança, sem duvidar em seu poder, em sua bondade e em sua vontade soberana. Orar com fé é ter a certeza de que Deus é bondoso. Você crê que Deus é bondoso? É crer que Deus é soberano, sábio e todo-poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Deus é fiel, aleluia. É acreditar que Deus é capaz de responder às nossas orações de acordo com o que é melhor para nós, não baseado nos nossos méritos, mas baseado no sacrifício de Jesus e na sua graça bendita. Orar com fé é confiar no caráter de Deus sem duvidar e ter certeza de que as suas promessas são cumpridas com fidelidade. Bendito seja o nome do Senhor. Em Mateus 21, 22 está escrito: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você está precisando de um milagre, então tenha fé. Creia que Deus é poderoso, é fiel, é gracioso, bondoso para te socorrer, para te livrar e para te socorrer nesse momento de aflição. Ele é poderoso. A fé não é a certeza de que Deus ouve, apenas Deus ouve as nossas orações. A fé é a certeza que Deus ouve as nossas orações e responde no tempo certo e de forma adequada. Aleluia. Amado irmão, amada irmã, confie no poder de Deus. Mesmo sem você ver resultados imediatos, confie, creia que Ele é fiel para cumprir as suas promessas em Cristo Jesus. Ana tinha a certeza de que Deus podia operar o milagre na sua vida, por isso que ela orou. Se ela não acreditasse, ela não iria ir todos os anos à casa do Senhor para clamar ao Senhor, para colocar a sua alma diante do Senhor. Ela orava porque ela cria, e porque ela creu, ela recebeu o milagre. Como orar por um milagre? Primeiro, orando com fé. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos com Ana, é orar com perseverança. E orar com perseverança, querido, significa continuar em oração, mesmo quando não há uma resposta imediata ou visível. É perseverar, é continuar orando, mesmo quando parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está agindo, parece que Deus não está se movendo. Mas pode ter certeza de uma coisa, que quando a gente começa a orar, Deus começa a agir. Deus começa a agir. Muitas vezes não visível aos nossos olhos, não perceptível pelos nossos sentimentos, mas Deus, Ele age no silêncio e Ele opera maravilhas quando chegar a vontade e o tempo dEle. É manter, queridos, a persistência na busca de Deus, demonstrando nossa fé e dependência nele, sem desanimar. 1 Tessalonicenses 5,17, que é o tema deste ano. O que é que diz? Orai sem cessar. Toda a igreja, todos, orai sem cessar. Quantos anos Ana orou por esse filho? Os estudiosos afirmam que cerca de 10 a 15 anos de oração e de humilhação, mas de fé e perseverança. Há quanto tempo você vem orando, pedindo milagre, pedindo a intervenção divina,
1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Ana esperou por 15 anos. Mas quando a bênção chegou, a sua restauração e alegria foi completa. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos muitos outros exemplos de perseverança. Na história bíblica, José esperou cerca de 13 anos, desde que foi vendido como escravo, para se tornar governador do Egito. Davi esperou aproximadamente 15 anos, desde que foi ungido rei, como rei, para assumir o trono de Israel. O povo de Israel no exílio babilônico esperou 70 anos para retornar. Ele que espera no Senhor recebe a bênção, recebe o milagre e no tempo certo. Mas existem outros exemplos de perseverança na história da igreja. George Miller orou por mais de 50 anos pela conversão de alguns amigos. 2 se converteram antes da sua morte e um terceiro após a sua morte, mas a sua oração foi respondida. E o maior de todos os milagres, que é a salvação de uma alma, Deus concedeu aos seus amigos. William Wilberforce, ele lutou e orou por 46 anos, até a abolição do tráfico de escravos do Império Britânico finalmente ser alcançado em 1833. 46 anos orando por essa libertação, 46 anos lutando e clamando diante do Senhor, e em 1833 Deus operou milagre e concedeu essa vitória ao seu servo. Mônica, a mãe de Agostinho, orou pela conversão do seu filho por aproximadamente 17 anos, até que ele se tornou cristão e um dos maiores teólogos da história. E diz de Mônica que ela orava e chorava como Ana, Uma vez ela pediu para um bispo conversar com Agostinho, porque era um homem muito culto, um homem muito letrado, um homem que tinha um conhecimento bíblico muito grande e que convencia as pessoas através da argumentação. E ela pediu para ele: converse com Agostinho. Ele disse: não vou conversar com ele não, ele está pronto não para ouvir. Ele está com muito conhecimento acumulado, cheio de soberba, ele não vai ouvir. E ela insistiu, ela perseverou, ela disse: mas converse com ele. E ela chorou tanto que aquele homem disse: mulher, vá em paz, porque uma mãe que chora tanto pelo filho como a senhora, esse filho não pode se perder. E Deus, de fato, fez um milagre na vida de Agostinho, e ele foi transformado, foi convertido. Amado, não desista do seu milagre. Deus sempre age na hora certa. Ana não desistiu, e Deus honrou a sua fé e a sua perseverança. Jesus, ele nos ensina tantas lições e nos contou tantas histórias sobre a necessidade de perseverar. Quando nós perseveramos, na hora certa Deus age. Não desista em nome de Jesus. Como orar por um milagre? Orar com fé, orar com perseverança, mas tem uma outra lição aqui. É orar com contrição. No versículo 15 nós lemos: venho derramando a minha alma perante o Senhor. Isso significa, queridos, uma entrega total, uma total dependência de Deus. É colocar o coração na oração. A oração que resulta em milagre da parte de Deus é uma oração que tem mais do que palavras, tem sentimento, tem coração, tem intensidade, tem um derramar de alma perante o Senhor. E às vezes está faltando isso em nós. Às vezes nós estamos orando, pedindo uma coisa tão importante, mas apenas usando palavras. Você tem que colocar o coração na sua oração em nome de Jesus, porque é um coração quebrantado, contrito, que vai atingir o coração de Deus.
No Salmo 37, versículo 5, está escrito: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. No Salmo 34, versículo 18, está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e ele salva os de espírito oprimido. Está faltando lágrimas, irmãos, nos nossos olhos. Está faltando lágrimas serem derramados na nossa face. Está faltando coração quebrantado na presença do Senhor, porque só um coração quebrantado pode atingir o coração sagrado de Deus. No Salmo 51, versículo 17, está escrito: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Ana orou com fé, Ana orou com perseverança, Ana orou com contrição, e o resultado está em 1 Samuel 1:20. 1 Samuel 1:20. Veja o que diz o texto, e eu gostaria que todos lessem comigo. Ela concebeu e, passado o tempo devido, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Passado o tempo devido, tempo devido, ela concebeu, queridos, e Deus deu a ela um filho. Deus realizou esse seu sonho. E mais do que um filho, porque a gente pede um milagre que tem uma dimensão grande para a gente, mas Deus sempre dá mais, sempre opera mais, porque ela pediu um filho, Deus deu um filho, mas não um filho qualquer, mas um grande homem de Deus, um homem usado poderosamente nas mãos de Deus. Foi o resultado da sua oração. Ore, queridos. Você está precisando de um milagre? Então ore, busca a Deus. E eu quero encerrar convidando o louvor para todos juntos ouvirmos o que Jesus prometeu em João 14:13. Vamos ver o que Jesus nos prometeu em João capítulo 14, versículo 13. Eu vou pedir que só as mulheres leiam esse texto, mas vamos ler tomando posse, vamos ler nos apropriando, e vamos ler com a intenção de colocar isso em prática, porque Deus vai operar milagres nessa noite, em nome de Jesus. Só as mulheres. Só os homens. Vamos ficar em pé e vamos todos ler esse texto. Nós vamos cantar um hino com... Você está prestando um milagre, irmão? Alguém da sua família está prestando um milagre? Nós vamos orar, sim. Nós vamos orar. Todos. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Nós vamos pedir em nome de quem? Jesus, nos méritos de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, por conta da palavra, da promessa de Jesus. É no nome dele que nós vamos pedir. Não é no nome de nenhum intermediário, nenhum outro intercessor, mas é o nome daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É aquele que ressuscitou dentre os mortos, e é aquele que promete atender a nossa oração quando nós fizermos em seu nome, mas com a finalidade do nome de Deus ser glorificado. Que o seu milagre seja para a glória de Deus, que o seu milagre seja o reconhecimento da ação de Deus, Deus seja glorificado. É isso que nós desejamos, e Ele o será no milagre que Ele vai operar nessa noite. Louvemos ao Senhor.